Olá pessoal, tudo bem? Professor Danúzio e vamos dar início em mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema imunológico. Vamos procurar entender como é que ele funciona. Quais são algumas características que nós vamos poder aprender nessa aula do nosso sistema imune, ok? O nosso sistema imune ele serve como uma proteção ou assim podemos dizer um escudo, uma barreira que nos protege de seres indesejáveis, os antígenos, que tentam todo o tempo invadir o nosso corpo, certo? Isso é uma definição mais lógica do nosso sistema imunológico, ok? Vamos passar adiante. E aqui nós temos alguns órgãos do sistema imunológico, certo? Nós temos aqui as tonsilas, que é a palatina, né, a língua, a adenoide, que é a faríngea. Nós temos os linfônodos, os vasos linfáticos, o timo, o baço, né? Qual é a importância do baço no sistema imunológico? Ele é um órgão do sistema linfático que defende o organismo e ele atua na circulação do sangue, certo? O timo, outro órgão importantíssimo. O timo ele tem a função de fazer a maturação dos linfócitos, certo? Essa é a grande importância do timo. E muito conhecida, certo? Vamos fazer assim um resumo, para não falar de todos, da medula óssea, certo? A medula óssea ela tem a produção dos leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos. E as hemácias e os eritrócitos ou os glóbulos vermelhos, como vocês queiram, certo? A grande responsabilidade da medula óssea é na produção desses leucócitos, das hemácias, dos eritrócitos. Ok, gente? Resposta imune é o processo de defesa do corpo através do sistema imunológico. Nós temos aqui dois tipos, certo, de resposta imune. Nós temos aqui a imunidade inata, que nós temos aqui as barreiras epiteliais, os tecidos epiteliais, que é uma das barreiras. Nós temos os fagócitos, as células dendríticas, as células NK e o complemento. Lá no outro lado, a imunidade adaptativa, que nós temos os linfócitos B, os anticorpos, os linfócitos T, as células e a seguir nós vamos falar sobre a imunidade inata. O que seria, professor, essa imunidade inata? É a nossa primeira linha de defesa. Nós já nascemos com ela. É algo que nós trazemos já quando nascemos, certo? É a nossa primeira linha de defesa. Ela é apresentada por barreiras físicas, químicas e biológicas. Nós temos aqui a pele. Qual seria a grande importância da pele no nosso sistema imunológico? A pele é a principal barreira que o corpo tem contra agentes patogênicos. Cílios. Qual seria a importância dos cílios? Ajuda
tem uma grande ajuda, uma grande proteção aos olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas e, em alguns casos, até pequenos insetos. Lágrimas. Lágrima tem função e muita, importantíssima. A lágrima, ela faz a limpeza, a lubrificação dos olhos. Quem acha que lágrima é só para quem chora? Não, gente. Ela tem uma importância na limpeza, na lubrificação dos olhos, ajudando a proteger o globo ocular de infecção, certo? Então, de uma maneira ou de outra, chorar faz bem à saúde. Muco. Eita, que seria isso, hein? Ele é um fluido produzido pelo organismo que tem a função de impedir que micro-organismos entrem no sistema respiratório, certo? Gente, resumindo esse muco aí, certo? Para quem ainda não tem uma noção do que seria, é aquela meleca do nosso nariz, certo? Professor, aquilo dali tem uma importância muito grande na proteção do nosso organismo, impedindo micro-organismo que chega até o nosso sistema respiratório. Plaquetas. As plaquetas, elas atuam na coagulação do sangue, certo? Que diante de um ferimento, por exemplo, elas produzem uma rede de fios para impedir a passagem das hemácias e reter o sangue, a coagulação do sangue. Saliva. A saliva, ela possui uma substância que mantém a lubrificação da boca e ajuda a proteger contra vírus que podem invadir os órgãos do sistema respiratório e digestivo. Olha a importância da saliva. Suco gástrico. Ele é um líquido produzido pelo estômago. Tem uma atuação no processo da digestão dos alimentos. Então, gente, olha, o nosso organismo, ele produz um líquido, que é o suco gástrico. Que esse suco gástrico, ele uma vez produzido, ele vai fazer diretamente a digestão dos alimentos. Devido à sua acidez elevada, que é uma acidez forte, ele impede a proliferação de micro-organismos. E o suor, né? Por final aqui, o suor, ele possui ácidos graxos que ajudam a pele a impedir a entrada de fungos pela pele, ok? Nós temos aqui a importância dessa primeira imunidade que a gente já nasce com ela. A imunidade nata. Falamos da imunidade, do sistema imune, agora vamos falar da imunidade nata. Representa por células de defesa. Quais são essas células de defesa? Os leucócitos, os neutrófilos e os macrófagos. E existem dois tipos de imunidade: a humoral e a celular, certo? Nós temos aqui as células de defesa do corpo. Nós temos aqui o neutrófilo. Seria o neutrófilo. Ele envolve as células doentes e as destrói. A importância do neutrófilo é pegar as células doentes e destruir essas células, certo? Geralmente são células cancerígenas em que o neutrófilo tem essa função de destruir e não deixar que elas avancem. Basófilos relacionado com alergias, certo? E nós temos aqui
eosinófilos, que ele age, tem uma ação contra os parasitas, certo? Uma autodefesa, um combate contra os parasitas, ok? Doenças relacionadas ao sistema imune. Gente, nós temos algumas doenças que estão relacionadas à baixa imunidade do nosso corpo, certo? Quando o nosso sistema imunológico ele tem uma queda, nós somos assim facilmente atingidos por algumas doenças. Um exemplo aqui a diabetes do tipo 1, a artrite reumatoide, que é a artrite reumática, a esclerose múltipla e o lúpus. Essas doenças, o nosso sistema imunológico estando baixo, nós somos sensíveis a esses tipos de doença, ok? E nós temos aqui alguns sintomas das doenças autoimunes. Nessa imagem dá para você ver o corpo de uma pessoa, toda ela tomada por algumas manchas, certo? Inflamações na pele. Outros sintomas são dores abdominais, que a pessoa sente, o sistema imunológico quando cai, a pessoa sente logo dores abdominais, estomacais, dores nas articulações, a articulação, o nosso organismo fica muito sensível a isso, dificuldade de equilíbrio, coordenação e vermelhidão na pele. E esses são sintomas das doenças autoimunes. Ok? Gente, ficamos por aqui. Acredito que todos estejam aprendido alguma coisa, certo? Ficamos para a próxima aula. Meu agradecimento e até a próxima.